Três forças colidem no céu da cidade Z. Garou, Platinum Sperm e Flash ultrapassam os limites da velocidade. Flash cai, Platinum é esmagado e Garou atravessa o monstro com um único golpe, conquistando a vitória. Mas a batalha está longe do fim. Uma falsa aparição de God tenta quebrar Tatsumaki, até que o verdadeiro Blast surge, ferido, abrindo portais que anunciam uma guerra ainda maior. E então o inferno desperta. A centopeia eremita emerge da terra, enquanto a água do oceano maligna sobe do mar. Garou é encurralado, até que Saitama chega. Com um único soco sério, o oceano é dividido ao meio, e o impossível acontece. Agora Garou e Metal Bat lutam lado a lado para proteger os inocentes. Heróis, monstros e deuses colidem. A guerra final começou. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes, e hoje trago para vocês a parte 32 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Então se você já viu os capítulos anteriores, já pula direto pro 32 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos. Então clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga ao preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Finalmente, a transformação final do esperma platinado se conclui. King, de braços cruzados, está à frente do inimigo. Olhando dali, o Imperador Criança se perguntava por que King não estaria atacando. O esperma platinado, em sua forma perfeita, estava frente ao herói classe S e o Puri Prisoner, que estava surpreso com aquela transformação. Ele estava protegendo Genos e Tatsumaki, e aí percebe que o corpo do vilão aparentemente estava menor, porém seu mestre, o Samurai Atômico, dizia que aquela aura era incrível, mas ele se perguntava o que King está fazendo. Se ele tem uma técnica secreta dessas, por que não está usando? Pela baixa taxa de açúcar em seu corpo, o Imperador Criança tentava encontrar uma resposta para aquela situação em seus pensamentos. Ele dizia, não me diga que King estava esperando o inimigo atingir a sua melhor forma para poder derrotá-lo, depois de calcular que isso daria mais medo nos monstros e agiria como um fator decisivo. Se é o King, deve ser uma boa escolha. De repente o garoto fica surpreso. King finalmente descruza seus braços. Em pensamentos, o herói classe S se perguntava se realmente iria conseguir fazer algo. Será que vai dar certo se eu me ajoelhar na frente desses caras? King estava pensando em desistir, mas Puri Prisoner e Samurai Atômico acreditavam que King finalmente iria usar seu ataque. O Rengoku Musou Bakunetsu Hadouhou. Naquele momento, todos os heróis classe S torciam por King. Eles começavam a gritar, vai lá, acaba com eles, vai King! O herói se surpreende com todos gritando seu nome e se pergunta se eles querem, tanto assim que ele morra. Como sabemos, King é uma total farsa como herói, não tendo nenhum poder dentro de seu corpo, porém seus colegas não sabem disso e acreditam que King pode mudar o jogo. Em um piscar de olhos, o vilão esperma platinado ataca todos os heróis que estão torcendo por King. Ele dizia, os seguidores do classe S devem ficar quietos. King, eu estou ciente de qual é o seu desejo, é ter uma batalha 1 contra 1 comigo, em minha fusão perfeita de 54 trilhões. Pois bem, arme seu Rengoku Musou Bakunetsu Hadouhou e venha para cima, e no mesmo instante eu mandarei sua cabeça pelos ares. Esperma platinado fica em posição de batalha e naquela hora King dizia em pensamentos que ele precisa ficar de joelhos, é tudo o que poderia fazer. Voltando à batalha de Garou contra Silverfang, Forrer Feio aparece e meu herói Bang no chão. Ele dizia, que estado lamentável seu, hein, velho miserável, você levou uma surra do Garou. No começo eu estava pensando em te derreter de pouquinho em pouquinho e então aproveitar o espetáculo, mas não parece certo se eu não te der uma porrada bem forte. Vemos que Garou estava fora de controle e segurava sua cabeça. Bomb, observando aquilo, diz que isso não é nada bom. Será que Garou está em dúvida sobre o seu caminho? Siga a voz de seu coração. Naquele momento algo acontece com Garou, que estava em sua forma monstruosa. Sua casca de monstro começa a se quebrar, mostrando assim que por debaixo daquela aparência ele ainda é um humano. O vilão Forrer Feio utiliza seu soco dissolvedor de corpo inteiro para atingir o Silverfang. Porém Garou, nessa hora, emite um grito intenso que para o ataque do inimigo, o caçador de heróis utiliza um chute em um ataque de voadora extremamente poderoso, atravessando assim o corpo de Forrer Ugly. Bomb fica surpreso com aquele golpe de Garou, que destruiu o inimigo com apenas um ataque. O caçador de heróis então avança rapidamente até onde o clarão, que se encontrava mais à frente, estava. Naquela hora King dizia em pensamentos, me desculpem por ser um Zé Ninguém fingindo ser forte, não me mate por favor. Porém o classe S mesmo assim começa a gritar o nome de seu ataque especial,
canhão de movimento de onda de estouro do fogo do inferno supremo. Ele, de olhos fechados, estica seus braços, mas pela sorte de King, naquela mesma hora, Garou em uma velocidade incrível, não podendo ser detectado pelos olhos humanos, chegava até o local e com apenas um golpe atinge a água natural maligna e o esperma platinado. A água do mal ainda tentava acertá-lo, mas Garou, com sua nova técnica, se defende do ataque de jato da água assassina e com vários golpes disparados em milésimos de segundo, atinge várias vezes o corpo da água do mal. Porém, tudo isso aconteceu em menos de um segundo. Sendo assim, quem via de fora apenas observava King gritando o nome de seu poder e os inimigos sendo atingidos com uma força brutal. Metal Bat, que via tudo isso de longe, fica extremamente impressionado. King, ele conseguiu. O herói classe S King fica surpreso consigo mesmo. Enquanto isso, o vilão ferido anteriormente se dá conta de que foi perfurado mortalmente em sua barriga. Ele então cai no chão e se derrete até a morte. Garou naquele momento pousa na frente de King e a única coisa que ele pensava era em seu mestre velhote, o Silverfang, que estava caído e com lágrimas nos olhos devido ao caminho tortuoso que seu querido discípulo escolheu. De repente, uma explosão temporal acontece e naquela mesma hora quem são transportados até ali são Saitama e o Ninja Flash da velocidade da luz. Os dois caem perante Garou e com eles estava o monstrinho que virou seu amigo. Saitama estava aliviado por terem conseguido sair das profundezas da Associação de Monstros. Como sabemos, eles foram salvos pelo herói número 1 da classe S, o Blast. Saitama, Flash e a monstrinha Manako acabam de chegar na superfície. King fica surpreso vendo seu amigo Saitama naquele lugar. Ele então abre um grande sorriso e grita o nome do herói careca. O ninja da classe S se pergunta o que houve ali, já que estava tudo destruído. A monstrinha Manako fica surpresa, já que eles acabaram de teleportar do interior do esconderijo dos monstros. E Saitama se perguntava onde estava aquele tiozão chamado Blast. Como sabemos, foi Blast quem os levou para cima. Flash observa os demais heróis da classe S caídos à sua frente. Todos foram derrotados de repente, e ele e Saitama avistam Garou que está parado diante deles. Flash diz que aquele é um monstro e Garou se pergunta se teria chegado outro herói. Saitama fica sério e no mesmo instante avança rapidamente, correndo na direção de Garou. O monstro humano fica atento, porém Saitama apenas passa correndo por ele. O caçador de heróis observa o herói careca indo embora. De repente Saitama para à frente de Genos, que estava no chão em pedaços. O ciborgue demoníaco estava completamente destruído e teve seus membros robóticos arrancados. Saitama então perguntava: arrebentaram você de novo, hein, Genos? Você tá bem? O ciborgue demoníaco sorri e cumprimenta seu mestre. Saitama pergunta se foi aquele cara de preto que o arrebentou e Genos responde que não. O executivo inimigo com o qual eu passei dificuldades em batalha foi o King quem cuidou dele com seu golpe supremo. Saitama não entende o que Genos queria dizer com o golpe supremo do King e o capa careca apenas consegue imaginar o combo demoníaco que King faz no videogame. Porém Genos fala que era estranho, já que ele conseguia sentir a mesma energia elevada do golpe supremo de King vindo daquele monstro próximo a eles, mas poderia ser algum defeito devido ao estado em que seu corpo está. Saitama curioso olha para Garou. O caçador de heróis finalmente tinha voltado a si depois de receber o golpe final na sua luta contra Bang. Ele se perguntava o que aconteceu com seu corpo e observando sua própria transformação ele dizia: eu não lembro nem de ter voltado para a superfície, eu perdi a consciência no subterrâneo, enterrado no entulho, mas daí eu fiquei sonhando com o passado. Garou se lembra de seu treinamento com Silverfang, que dizia sentir uma hesitação nos punhos do garoto. Primeiro treine seu coração e então siga a voz dele. Esse era o ensinamento de Bang para seu discípulo. Voltando ao presente, Garou desvia de repente de um ataque repentino do ninja Flash, que tenta acertá-lo com um poderoso chute, mas os instintos de Garou são rápidos e ele consegue se esquivar. Flash fica surpreso pelo inimigo ter conseguido desviar de seu golpe. Garou então entra em posição de combate e diz: seu maldito, você é o rank 13 da classe S, o herói Flash. Mesmo sendo um herói, você tentou me pegar desprevenido com um chute assim. O ninja pergunta se Garou seria o último sobrevivente da Associação de Monstros e diz que eles fizeram uma bagunça enorme por ali. Você é o rei dos monstros? Garou então responde: rei dos monstros? Ah, eu acho que tinha um cara com esse nome por aí mesmo, mas é melhor lembrar bem disso. O meu nome é Garou. Eu sou aquele que vai chegar ao desastre de nível Deus e arrumar esse mundo. Flash fica surpreso. Você é o Garou? O monstro humano, caçador de heróis? Garou então continua: só para você saber, eu não tenho nada a ver com a Associação de Monstros. Eles não conseguem me colocar naquela caixinha patética. De repente alguém dizia: é como eu imaginei. Um instante, permitam-me passar por aqui. Esse é o executivo da Associação de Monstros, o Esperma Platinado. E ele continua vivo, mesmo após ser golpeado por Garou. Ele passa rapidamente golpeando aqueles dois. Garou e Flash ainda conseguem se defender. Platinum e Esperma então se pronunciam.
pronuncia. Você se monstrificou, mas ainda não tem coragem de escolher o lado dos monstros. Que decepção. Devíamos ter nos livrado de você desde o começo. Flash naquele momento dizia. Então ainda tinha mais um. Obrigado por ter vindo e me poupado o trabalho de procurar por você. Cuidarei dos dois de uma vez só. Vocês cairão perante as técnicas superiores do herói da classe S Flash. Garou diz que irá lutar com qualquer um, já que o mal absoluto não escolhe um lado. Heróis ou monstros, eu vou acabar com todos e me tornar o símbolo supremo do medo, o desastre de nível Deus. Então venham. Nesse momento, o esperma platinado, Flash e Garou partem para o combate em alta velocidade. O ninja entra em um confronto primeiramente com o executivo da Associação de Monstros, porém Garou salta por cima dos dois e tenta acertá-los. Mas tanto Flash como Platinum Sperm conseguem desviar. O poder de Garou era tanto que quebra a superfície, causando intenso tremor e fazendo rochas voarem pelos céus. Os três atingem uma velocidade insana nessa batalha, e as pessoas que observavam apenas conseguiam ver Flash escorrendo como luz pelos céus. De repente, King chega até onde Saitama está e diz: eu sabia que você faria isso por nós, Saitama. O Capa Careca pergunta do que ele estava falando, mas enfim, que bom que você não se feriu. King acreditava que Saitama foi quem tinha acertado os monstros esperma platinado e água natural maligna no momento de seu blefe do golpe supremo. Mas como sabemos, na verdade, quem fez aquilo foi o Garou. King segura nos ombros de Saitama, tremendo e com lágrimas nos olhos. Ele dizia: eu acreditei em você, sabia que iria aparecer, mas fiquei com tanto medo que eu fiz tudo o que eu pude, como uma pedra. De repente, King percebe que Genos estava ali do lado e então se recompõe, entrando naquela sua pose de herói mais poderoso e dizendo algumas mentiras para que Genos não soubesse a verdade sobre ele. King dizia: eu tive medo de que não poderia mostrá-lo os frutos do meu trabalho, Saitama, mas fico feliz que você tenha vindo a tempo. É isso, Saitama queria saber da parte que ele falou sobre pedras. O que isso queria dizer? E King fala que ele tem pedra nos rins, mas o Genos arriscou sua vida para salvar a Tatsumaki, é realmente admirável. Saitama ficou surpreso, então foi por isso que você está assim. Você segurou bem as pontas por aqui, Genos. Boa luta. Genos fica surpreso com aquele elogio vindo de seu mestre. Saitama vai junto com King ver como Tatsumaki estava. O ciborgue demoníaco naquela hora se pronuncia: meu mestre, quando chegou a hora de me autodestruir, eu não consegui. Dá para dizer que eu fiquei mais forte assim? Saitama responde que não entendeu muito bem a pergunta, mas você não explodiu, não é? Saitama encosta no núcleo de Genos, a parte que seria o equivalente ao seu coração naquele corpo, e então ele diz: isso quer dizer que essa parte aqui ficou mais forte também, não foi? Genos fica extremamente surpreso com aquelas palavras e então responde: mestre, tudo isso foi graças a você e ao Dr. Kusseno. Saitama sorrindo fala que não fez nada, e então voltamos para a batalha que estava acontecendo. Naquele dia, houve confirmações de uma estrutura geométrica de luz cobrindo o céu da cidade Z. Todos os envolvidos relataram isso como um fenômeno sobrenatural atribuído a Tatsumaki e outros paranormais. Porém, com exceção das pessoas no local, mal sabiam que aquilo eram os rastros de um avatar entre três seres super-humanos. Garou e Flash se enfrentavam ferozmente, porém o ninja de repente é golpeado pelo caçador de heróis, sendo assim jogado para baixo. Aproveitando aquela abertura, Platinum Sperm o agarra com seu tentáculo. Segurando o herói, ele começa a desferir vários golpes em suas costas. Flash sente aqueles danos, porém de repente contra-ataca com seu chute de lâmina do vento. E nesse momento, o esperma platinado solta e escapa. Se aproximando de Garou, ele dizia: Flash está enfraquecido devido à perda de sua arma principal. A coisa mais inteligente a se fazer aqui seria concentrar nossos ataques juntos para finalizá-lo. Então prosseguiremos com nossa batalha 1 contra 1. O que acha, Garou? Naquele momento, Garou olha para o monstro e diz: entendi, então é só nos unirmos contra ele. E de repente o caçador de heróis desfere um soco, mas o ataque não foi direcionado para Flash, mas sim para Platinum Sperm. Garou acerta um soco em cheio na cara do vilão e o executivo fica nervoso. Como ousa? Garou começa a rir e diz: como se eu fosse aceitar uma ordem sua. O vilão chama Garou de meio monstro e vai para cima do caçador de heróis, que dizia em pensamentos: eu consigo sentir, eu estou chegando perto de aperfeiçoar a minha própria técnica. Ela não é o punho da água corrente esmagador de rochas, nem o punho do redemoinho cortador de ferro, nem o punho detonador de corações, nem o punho da verdadeira presa do tigre, nem o punho do abismo do purgatório, nem o punho quebrador de gelo do riacho, nem o punho da cordilheira do caminho do tolo, nem o punho assassino dos pontos de pressão, nem o punho do ogro venenoso, e nem o punho solitário da prosperidade. Através das batalhas, eu absorvi as técnicas de todos esses, formando assim a minha própria técnica. Como está conectada com o nível de desastre Deus, eu vou chamar de punho do monstro de calamidade Deus. Não, espera aí, punho do monstro de calamidade matadora de Deus. Naquele momento, Garou almeja ultrapassar até mesmo o nível de desastre Deus, e então dispara seu golpe supremo com
contra Flash e Esperma Platinado, acertando os dois em cheio. Garou dizia em seus pensamentos: para dominar esse mundo como sendo um mal absoluto e afundar a humanidade no abismo do desespero, alguém esperado como Deus também será esmagado pelas minhas mãos. Naquele momento vemos uma cratera próxima àquela batalha e de repente um brilho vindo lá do fundo. Dentro da cratera vemos um templo antigo que estava coberto por uma gosma que parecia viva e ao fundo a imagem de God. Aquela imagem simbolizava o Deus citado pelo Imperador Mendigo, o ser supremo que concedeu seus poderes. De repente vemos a água da cidade Z escoando para o mar. Próximo dali tinha um porta-aviões supernuclear chamado Godzok. O capitão, observando as luzes da cidade, perguntava o que seria aquilo e de repente um de seus subordinados dizia: capitão, há um objeto enorme emergindo a este bordo. É do tipo desconhecido. O capitão dá ordens para desviarem e chama toda a tripulação para a ponte de comando, preparando para o impacto. Naquela hora vemos algo emergindo do mar. Eram dois olhos gigantescos e o porta-aviões começava a naufragar em alto mar. Três poderes se cruzando. Quem será aquele que alcançará as costas de Saitama? Platinum Sperm acerta Flash com um soco, porém o ninja consegue se defender. Ele utiliza algumas rochas no ar para pousar em segurança. Contudo, Garou aparece em suas costas e o caçador de heróis tenta acertá-lo. Flash consegue desviar e surpreso pensa: não pode ser, eu encontrei 4 pessoas mais rápidas do que eu em um único dia. O herói estava se referindo a Saitama, Blast, Platinum Sperm e Garou. Ele acha isso impossível, era imperdoável. Utilizando sua técnica Senkoken, o soco relâmpago, o ninja avança para o ataque mais uma vez, acertando diversos socos na cara de Platinum Sperm. Era um ataque poderoso de fúria do herói classe S, porém o monstro executivo utiliza seus anéis de platina, uma defesa giratória inescrupulosa. Ele finalmente consegue segurar o punho de Flash e Jace. Então esse é o nível em que um mero humano pode chegar. Nesse momento o vilão acerta um chute poderoso no ninja da classe S, que é arremessado para longe. Flash não conseguia acreditar naquela situação em que ele mesmo se encontrava. Ele então mais uma vez utiliza as rochas no ar para se apoiar e parte para atacar Garou com sua técnica Ryuei Kyaku, os chutes esvoaçantes das sombras. Infelizmente, o golpe do herói não surte efeito, já que Garou consegue se esquivar. No mesmo instante, Flash é atingido por uma voadora de Platinum Sperm que dizia: você tem tantas aberturas, tem algum problema com seu espírito? Assim como o Super Alloy Darkshine, o Superliga do Brilho Negro, quando você é ultrapassado por alguém na sua especialidade, abandona seus deveres e concentra todos os seus esforços em proteger seu orgulho próprio. É disso que se trata ser um herói, não é? Um ser que realmente quer ajudar os mais fracos nunca existiu. Após dizer essas cruéis palavras, Platinum Sperm acerta um soco em Flash, arremessando o herói para longe com toda a sua força. Flash cai no chão, derrotado, causando uma grande explosão. Quem aparece para ajudá-lo é a monstrinha Manako, que estava presa no interior da Associação de Monstros, junto de Saitama e Flash. Enquanto isso, a luta entre Garou e Platinum Sperm continua. O caçador de heróis avança ferozmente para cima de seu adversário, dizendo que agora só restam eles dois. Quem via de fora com olhos humanos comuns via apenas luzes no céu. As 3 luzes agora eram apenas 2, referindo-se a Garou e Platinum Sperm. As 2 luzes aceleravam ainda mais e traçaram uma estrutura ainda mais densa que a anterior, acelerando eternamente, assim como as sinapses de Garou. O caçador de heróis avança sobre o inimigo e antes que Platinum pudesse ativar seus anéis de defesa, ele é golpeado com um poderoso soco de Garou, sendo arremessado ao chão como se fosse um meteoro. Garou estava de pé em meio àquela grande destruição e Platinum Sperm se levanta dos escombros, cuspindo sangue e cheio de fúria. Ele grita o nome de Garou, porém no piscar de olhos o discípulo de Bang avança e passa através do vilão com apenas um golpe. Ele dizia: deixe-me passar aqui rapidinho. Platinum Sperm então entra em colapso e seu corpo começa a trincar. Naquele instante ele explode de dentro para fora, voando pedaços do monstro para todos os lados. Esse é o fim de Platinum Sperm e a vitória é de Garou. De repente somos levados a um local próximo dali e vemos o corpo de Blast que dizia: venha, aceite meu poder e poderemos eliminar seus inimigos juntos. Ele estendia sua mão para a ferida Tatsumaki. A tornado do terror estava ainda fora de si, via a silhueta daquele homem como se fosse uma miragem. Em pensamentos ela se lembra de uma frase: quando a hora chegar, não espere que alguém venha te salvar. Como sabemos, Tatsumaki foi salva por Blast em sua infância e guarda um agradecimento eterno pelo herói. Porém nessa hora, mesmo caída no chão, ela percebe que aquele à sua frente não era o número 1 da classe S e então pergunta: mas quem é você? Ouvindo aquilo, o ser revela sua verdadeira face. Esse na verdade era God. Após revelar sua face horrenda, a miragem se desfaz bem diante de Tatsumaki e então um pequeno buraco negro se abre envolto em luz. Aquele é um poder que já conhecemos. Esse é o verdadeiro herói número 1 da classe S, o Blast. Ele retorna para salvar Tatsumaki, a garotinha que ele sempre protegeu. Poder
Podemos perceber que Blast está ferido, suas roupas estão manchadas e com cortes, e sua cabeça também sangrava. Olhando para Tatsumaki, ele dizia: você resistiu, Tatsumaki, e você cresceu. King, surpreso, olha para o lado e se pergunta quem seria aquele homem. Saitama, carregando o Puri Prisoner, revela: esse aí é o Blast, fazendo King engasgar e chamando também a atenção de Genos. Blast? Então ele realmente existe, eles pensaram. O herói número 1 então finalmente se pronuncia: Tatsumaki, conseguiu segurar aquela coisa por pouco, mas eu permiti que aquilo entrasse em contato com ela diretamente enquanto caíamos numa fenda temporal por conta dos efeitos do cubo. Você é o King, não é? Naquele momento o herói de classe S, assustado, firma sua pose de machão e responde que sim, é ele mesmo. Blast, segurando o Tatsumaki em seus braços, se aproxima dizendo: eu deixo ela em suas mãos, eu tenho que voltar para ajudar. King fica surpreso: ajudar? Mas quem? E naquele momento um portal se abre à frente de Blast. Ele diz que não está lutando sozinho. Dentro do portal podemos ver mais 8 pessoas. Ao que parece são heróis super poderosos de um outro lugar. King fica surpreso e diante de seus olhos Blast então desaparece. Ele sumiu. De repente, algo acontece e nossos heróis sentem um grande tremor. Até mesmo Garou sente algo emergindo daquele grande buraco à sua frente. É nesse momento que vemos um monstro gigantesco saindo dali, bem parecido com a centopeia anciã, porém muito mais aterrorizante e poderoso. Garou, olhando para isso, dizia: acho que aquela centopeia de antes tinha seu próprio chefe. Nesse momento somos apresentados ao nível de desastre desconhecido, o monstro inseto gigante, a centopeia eremita, que dizia: humanos minúsculos e insolentes, ouçam-me, fomos mandados até aqui para destruir os punhos abomináveis que se voltaram contra Deus pela encarnação de nosso pai a terra. E naquele momento vemos sair do mar a gigantesca água natural maligna, agora nível de desastre desconhecido, chamada de água do oceano maligna. A centopeia eremita continuava dizendo: sofra a retribuição divina e a destruição pela encarnação de nossa mãe oceano. Garou, sem hesitar, salta na direção da cabeça do inseto, dizendo que não aceita aquilo. Ele então começa a golpear diversas vezes aquela coisa maligna. Vemos o helicóptero de resgate na cidade Z. O herói Agulha Estrela, completamente ferido e cheio de ataduras, dizia: logo quando eu achei que a minha missão tinha acabado, essas coisas malucas surgem do nada. Capitã Mizuki também falava: acho que chamamos o helicóptero cedo demais. Sekinger gritava para todos recuarem depressa, e a luta entre Garou e a centopeia eremita acontecia próximo dele. O monstro humano ataca a cabeça da centopeia com vários golpes e começa a gargalhar, nem ferrando que um mero lacaio consegue lidar com esses golpes feitos para amedrontar um deus. A encarnação da terra, centopeia eremita, fica impressionada com a força de Garou. De repente, o ex-discípulo de Silverfang avista o helicóptero de resgate próximo dali. Ele vê que na janela estava seu amigo, o pequeno Tareu. Garou fica aliviado. O moleque conseguiu dar o fora de lá. Nesse momento, o caçador de heróis percebe que seu inimigo tinha regeneração instantânea. Tenho que chamar a atenção dele para cá. Ei, cai dentro! A centopeia eremita então pergunta para Garou se aquela mosquinha o incomoda. O monstro aponta para o helicóptero ao longe. Garou finge que não sabe do que a centopeia estava falando, porém sabemos que o caçador de heróis se importa com Tareu, e no fundo, ele não é uma pessoa ruim. Mesmo derrotando os heróis, ele nunca havia matado um ser humano. A centopeia eremita diz que se Garou mover mais um músculo, sua compatriota esmagará aquela mosca com seu grandioso canhão oceano. O monstro estava se referindo à água do oceano maligna. Garou, surpreso, fica sem reação. A centopeia acerta diversos golpes em Garou. Essa era a grandiosa marcha da centopeia. No mesmo momento, a água do oceano maligna dispara seu canhão oceânico, acertando em cheio Garou. O ex-discípulo de Silverfang se encontra agora sem saída, sendo atingido por aqueles ataques poderosíssimos que superam o nível de poder dos executivos da Associação de Monstros. A encarnação da água e a encarnação da terra, a centopeia eremita começa a rir. Tolinho, cadê aquela sua braveza agora? Enquanto Garou estava completamente ferido, algo acontece. Vemos um grande poder que corria na direção da água do oceano maligna, passando rapidamente pela centopeia e chegando cada vez mais perto da água do mal. Aquele é Saitama, o capa careca. Ele era tão veloz que conseguia correr até mesmo por cima da água. De braços abertos e com sua capa furada, Saitama salta para cima do vilão, feito de água, e dispara uma série mortalmente séria, o soco sério. O golpe desencadeia uma explosão dentro da água do mar. Seu soco era tão poderoso que divide a água do oceano ao meio. A centopeia eremita, vendo aquilo, não conseguia acreditar. Ela estava completamente sem palavras. Sua aliada havia sido partida ao meio por um golpe só. Podemos até mesmo ver a terra no fundo do mar. Saitama fez isso porque estava nervoso e dizia: vou te contar, hein? Tô de saco cheio dessa brincadeira com água. Façam isso em outro canto. De repente o capa careca vê, em meio às águas, o porta-aviões que havia sido engolido pela água do oceano maligna. Dentro do porta-aviões
aviões. A tripulação estava em pânico. A protuberância anormal da superfície do oceano começou a se desfazer. Segurem firme todos a bordo, deixem o navio em cima da onda. A hélice principal e o leme sofreram danos. Não dava para manobrar e o capitão não sabia o que fazer. Porém, de repente, ele consegue avistar alguém lá fora, em cima do convés. A tripulação não acredita que isso seria possível e nesse momento percebemos que aquele que está no convés do porta-aviões era nada mais nada menos do que Saitama. Em pensamentos ele dizia que não tinha onde se apoiar para levantar aquela coisa. O porta-aviões balançava e para Saitama não cair, ele finca seus pés no chão do navio para ficar preso. Saitama se perguntava se aquela seria a sensação de surfar. Ele então começa a utilizar o porta-aviões gigantesco para surfar nas ondas que ele mesmo criou devido ao impacto de seu soco para derrotar o vilão feito de água. Até parecia que Saitama estava se divertindo naquela situação. Além de salvar as pessoas, ele literalmente estava tirando onda, surfando por ali. A centopeia Eremita se perguntava como sua companheira, a água do oceano maligna, morreu. O que houve? Algum tipo de catástrofe tectônica? De repente, a centopeia começa a correr na direção do helicóptero. Porém, Garou não irá deixar isso acontecer e começa a correr atrás do monstro. Nesse momento, alguém salta na frente da centopeia. Esse era mais um herói que chegou para a batalha, com seu espírito de luta inabalável. Esse é Metal Bat, o bastão de metal. Ele já chega atacando a cabeça da centopeia. Ele utiliza o espírito de luta destruidor de dragão, batendo com seu bastão e utilizando toda a sua força. Ele golpeia várias vezes a cabeça do vilão, porém o crânio da centopeia era muito rígido e esses golpes praticamente não surtem efeito. O monstro então avança mais uma vez e joga o herói da classe S para trás. Nesse momento, o Metal Bat cai no chão e Garou se aproxima, reconhecendo o herói. O bastão de metal se levanta e mesmo vendo Garou transformado em monstro, ele reconhece seus olhos. Você é o caçador de heróis. Bastão de metal entra em posição de combate e se lembra de quando enfrentou Garou. Ele grita perguntando se o caçador de heróis iria atrapalhá-lo novamente, como aconteceu com a centopeia anciã. Metal Bat tenta acertar Garou com seu bastão, mas o caçador de heróis desvia facilmente e diz que não era a hora para isso. Metal Bat então começa a correr atrás de Garou, gritando para ele esperar. A centopeia Eremita corria na direção do helicóptero de resgate para então destruí-lo, porém Garou e bastão de metal começam a correr por cima do corpo do monstro. O herói de classe S gritava: "Ei, parece que você está todo monstro agora, até que enfim você mostrou quem você é." Garou dizia em pensamentos que ele deu de cara com outro pé no saco. Os dois se aproximam cada vez mais da cabeça da centopeia. Nessa hora, percebemos que um helicóptero da imprensa também estava próximo dali. O jornalista dizia para os espectadores: "Por favor, vejam, o oceano foi dividido e tem uma criatura gigantesca saindo da Terra." Sem falar naquele fenômeno estranho de luz ainda agora. O que está acontecendo aqui? Com seus bigodes de tentáculos, a centopeia Eremita tenta acertar aquela maldita mosca, o helicóptero da imprensa. Bastão de metal grita para eles terem cuidado. Sem pensar duas vezes, ele utiliza seu instinto de herói e salta protegendo os repórteres com seu bastão de metal. Garou, em sua forma monstruosa, pula no helicóptero gritando para que eles caiam fora dali o mais rápido possível. Bastão de metal fica surpreso com essa atitude de Garou e de repente o caçador de heróis retorna com uma voadora poderosa. Ele estava prestes a acertar Metal Bat, que se coloca em posição de defesa, porém o alvo real de Garou era a centopeia Eremita, que é acertada por múltiplos golpes poderosos e cai para trás. Metal Bat e Garou ficam em posição de batalha, como se fossem uma dupla. Ao que parece, eles vão lutar juntos agora. O herói da classe S pergunta o que estaria rolando ali, e Garou: "Você está ajudando o pessoal do helicóptero a fugir batendo em um monstro, mesmo você sendo um também. Parece até que você tomou mais jeito agora do que quando era um humano." Garou fala para o herói calar a boca. Era a chance perfeita de deixar que os repórteres falem para o mundo quão assustador eu sou. Mas enfim, essa coisa enorme está atrás do helicóptero de fuga. O moleque que vocês estão protegendo está lá. A gente tem que ganhar um tempo para que eles fujam. Não estou esperando muito, mas que tal bancar a isca como um heróizinho bacana? Bastão de metal fica nervoso, chuta Garou e pergunta quem ele acha que é para dar ordens assim. Sei lá, porque você está tentando ser um cara legal assim do nada, mas nem ferrando que eu vou me unir com um monstro que veio do nada para me bater. E a porcaria da culpa é sua, por eu não ter acabado com aquela centopeia de antes. Para começo de conversa, eu vou acabar com esse aqui sozinho. Então cai fora daqui, seu palhaço. Garou fica furioso e então responde:
Eu acabei com a sua raça quando ainda era humano, e você está tentando bancar o fortão aqui, moleque. Salvar o pirralho deveria ser prioridade, mas você está só amaciando o seu ego, e ainda se chama de herói de classe S, chamando os dois de insetos barulhentos. A centopeia eremita ataca repentinamente, porém com um chute de Garou e um ataque de bastão de metal, eles conseguem conter a centopeia facilmente, gritando para que ela não encha o saco. Nos jornais, eles estampavam a cara de Garou monstrificado e diziam: vejam, esse é o momento em que um monstro diabólico atacou nossa equipe de reportagem, mas o helicóptero conseguiu escapar sem incidentes. Os heróis de classe S no local irão conseguir derrotar esse monstro violento. Que horror, só podemos rezar para que consigam se livrar deles rapidamente. Nesse momento vemos Suiryu em seu quarto de hospital e sua irmã mais nova, Suiko, que dizia: minha nossa, se aquela coisa se prendesse no helicóptero em pleno ar, eles não iam conseguir fugir. E Suiryu então responde: mas o helicóptero não caiu, não é? Não sinto também uma aura assassina daquela coisa, mas não sei porquê. Não perca o próximo episódio de One Punch Man, terceira temporada aqui no canal, e até o próximo vídeo. O herói classe S Bastão de Metal ataca com seu golpe Tornado Selvagem. Enquanto isso, o monstro Garou ataca com sua técnica do punho da aura rugidora, Rasgador de Céus. O monstro Centopeia é atingido por todos aqueles ataques, porém apenas a casca de sua cabeça foi quebrada. Metal Bat fica surpreso, eles nem sequer conseguiram arranhar o inimigo, e Garou dizia em pensamentos: essa coisa não para, não importa a área que eu destrua, ele só vai avançando e se regenerando. A Centopeia eremita percebe que o meio monstro Garou era um estorvo para ela, porém o herói balançando o graveto não era, e acredita que deve tomá-lo como refém. Garou nesse momento gritava contra o herói: você nem consegue arranhar aquela coisa, merda. Se não começar a suar essa camisa, eu vou te matar. O classe S então responde: o que você disse? Quer que eu espatife seus miolos aqui mesmo, monstro miserável? Nessa hora, a centopeia percebe que o seu plano não daria certo, pois Garou não está nem aí para o herói. E o caçador de heróis falava: se a gente não destruir essa coisa da cabeça ao rabo ao mesmo tempo, não vai dar para chegar em lugar nenhum. Metal Bat se perguntava quantos guerreiros de nível classe S precisariam para executar esse plano, porém ele percebe que Garou já estava atacando à sua frente. Ele deve acompanhá-lo. O monstro humano diz que se o herói não conseguisse acompanhar, era melhor dar o fora dali. A centopeia eremita perseguiu o helicóptero de resgate. Sekinger falava para os pilotos fazerem a aeronave voar mais alto, porém o motor do helicóptero estava instável. De repente, os heróis que estavam a bordo percebem que a centopeia eremita iria atacar. Nesse momento, o herói atirador começa a disparar contra o monstro, porém não conseguia atingi-lo. Ele estava sendo segurado pela Capitã Mizuki para não cair da aeronave e dizia que o inimigo era muito duro. Eu não consigo mirar direito sem meu olho dominante. Como sabemos, o olho especial do atirador foi destruído na luta contra o executivo dos monstros, o gato Nian. O herói Estrela Agulha dizia: assim você vai acertar os heróis que estão lutando. Metal Bat é aquele outro, afinal, mas quem é ele? Os heróis não reconheciam Garou em sua nova forma, e por estar lutando contra o inimigo, achavam que era outro herói. A centopeia então finalmente consegue agarrar o helicóptero com seus tentáculos. Vemos que lá dentro estavam os heróis de suporte que ajudaram na batalha contra a associação de monstros na superfície. Muitos estavam gravemente feridos, em macas, além é claro dos garotos Tareu e o Agama. Vendo aquilo, Metal Bat fica apreensivo e Garou fica preocupado com o pirralho Tareu. Eles param de atacar e a centopeia perguntava: mas o que foi? Ficaram cansados de pular por aí, suas pulgas. Dentro do helicóptero, os heróis tentavam se segurar para não caírem daquela altura, já que a comporta estava aberta. Tareu então naquele momento reconhece o tio Garou, mesmo o caçador de heróis, estando com aquela aparência monstruosa. Nesse momento, a encarnação da Terra, Centopeia Eremita, ataca. Seu golpe se chama a Grandiosa Marcha da Centopeia. Com todas aquelas suas mãos, ela acerta Garou e Metal Bat, e ainda destrói todo o solo ao redor. Garou e Metal Bat se defendem, o classe S tem dificuldades para se proteger, e os heróis ficam surpresos com aquele poder do monstro inimigo. Eles ficam preocupados com Metal Bat, e percebem a catástrofe que aconteceu no terreno. Tareu também fica preocupado com seu amigo, o tio Garou. O herói telepata Gearspear se aproxima do herói atirador Tiro Único. Ele diz que será os seus olhos para guiá-lo. Nesse momento vemos Garou caído e de repente da fumaça sai uma mão gigantesca da centopeia eremita. Ela agarra o herói e Garou fica surpreso. Os heróis de dentro do helicóptero se posicionavam. Gearspear utiliza seus poderes, compartilhando sua visão com o herói Tiro Único. O atirador fica contente por conseguir enxergar perfeitamente daquela forma, e Gearspear pede para ele ter foco. A centopeia anciã continuava segurando Garou e gritando
gritava para ele morrer. Ela vai devorar o caçador de heróis. Porém, nesse momento, vários disparos atingem seus olhos. Mesmo não causando dano contra ela, foi o suficiente para tirar a sua atenção. Os heróis de suporte comemoram, e Garou nesse momento tem a ideia perfeita para se libertar. Utilizando toda a sua força, ele abre a gigantesca mão que o segurava, e antes de ser decepado pelas presas do inimigo, ele consegue fugir. Garou aproveita aquela brecha e ataca o corpo da centopeia à sua frente. Capitã Mizuki e os outros heróis ficam felizes e comemoram ao ver que o plano deu certo. Sekinger, vendo aquilo, sorri e dizia em pensamentos: "Que tal, Cid? Acredito que não tinha nada de errado com meu olho." O executivo da Associação de Heróis dizia isso referente a ter escolhido aqueles heróis da classe mais baixa para apoiarem na missão. Ele viu que vale a pena tê-los ali, mas o Estrela, a Agulha, ainda se perguntava quem seria aquele herói forte para caramba que estava lutando. Tareu fala que conhece ele, e Tiro Único recarregava sua arma para continuar dando cobertura. Porém, nesse momento, todos percebem que sua arma estava emperrada, ou até quem sabe poderiam ter acabado suas balas. Enquanto isso, Garou tentava destruir os tentáculos que seguravam o helicóptero, e com essa abertura, Centopeia ataca novamente. Garou olha para trás, e nesse momento alguém gritava para ele sair da frente. Esse era Metal Bat, que mesmo com suas roupas rasgadas e alguns ferimentos, continuava de pé. Ele avançava girando com seu bastão em alta velocidade. Esse era o ataque espiral da vitória esmagadora, conseguindo assim cortar os tentáculos daquela coisa. Metal Bat liberta o helicóptero, porém por estar danificado não conseguia mais voar. Garou rapidamente segura a aeronave. Todo ensanguentado, o herói de classe S dizia para o inimigo: "Você me fez de gato e sapato e me encheu de espírito de luta." Garou, olhando para aquilo, fala que Metal Bat não mudou nada. Nesse momento percebemos que a centopeia eremita conseguiu regenerar seus bigodes tentáculos. Ela dizia: "Como você pôde ficar mais forte depois de ferimentos profundos assim? Bastão de metal." Então revela que o auge do poder de um homem é quando ele tem alguém para proteger. Garou vê que há umas redes imensas a uns 500 metros à frente. O classe S aponta a direção para Garou, que lança o helicóptero com toda a sua força na direção indicada. A aeronave cai nas redes e salva os heróis e as crianças. Garou e Metal Bat, nesse momento, novamente se posicionam à frente do monstro vilão. Os dois guerreiros emanavam sua energia. Eles estavam ainda mais determinados. Bastão gritava dizendo que eles não tinham escolha a não ser parar aquela coisa aqui e agora. "Deixa comigo." Porém, Garou fala para ele se afastar. "Sou eu quem vai cuidar disso." A centopeia eremita estava surpresa. Aquele outro inseto não era nada para mim desde o começo. Acham que sua união patética pode vencer contra as minhas 6.666 patas. Trabalhando em conjunto nessa hora, a centopeia avança com seu número demoníaco de patas. O monstro começa a girar todo o seu corpo, formando assim uma espécie de broca monstruosa gigante. Garou pergunta se o herói classe S teria algum plano para combater a regeneração do inimigo. E Metal Bat apenas dizia: "A gente só tem que acabar com cada centímetro do corpo dessa coisa, enquanto ela vem pra cima." Garou fala que é exatamente o que ele pensou. O monstro centopeia avança com seu ataque, a grandiosa perfuração das 6.666 patas. Porém, diante do perigo, os dois heróis não abaixam sua guarda e começam a preparar o contra-ataque. Metal Bat utiliza o golpe espírito de luta do furacão selvagem, e o Garou utiliza o punho das presas cruzadas, matador de dragão do redemoinho da água corrente. Os ataques atingem por inteiro o corpo da centopeia do mal, que fica completamente desequilibrada e se perguntava: essa combinação, como um herói e um monstro conseguem fazer isso em tão pouco tempo? Nesse momento percebemos que na verdade Garou e Metal Bat nem tentaram combinar nada, o motivo pelo qual as técnicas utilizadas individualmente formaram um ataque em conjunto foi o fato de que, apesar da vasta diferença em força bruta, a natureza daquelas forças era extremamente parecida. A ressonância e amplificação, como se Garou estivesse erguendo a força destrutiva de Metal Bat, tendo assim um aumento explosivo de poder. Metal Bat, nesse momento, com seu bastão ataca o corpo da centopeia eremita e consegue rachar o seu exoesqueleto. O monstro tenta atacar o herói de classe S, que continuava golpeando, e nesse momento quem surge é Garou. Por causa dessa ressonância, o poder de Garou também aumentou. Bastão de metal acaba sendo pego por um soco do inimigo. O caçador de heróis, com todo o seu poder, então consegue atravessar o corpo da centopeia eremita, que não conseguia acreditar no que seus olhos viam. Olhando o buraco em sua barriga, a centopeia demoníaca fica sem palavras, e Garou nesse momento revela: esse ferimento não vai regenerar.
Como eu pensei, esse aqui é o núcleo de sua regeneração, não é mesmo? Garou havia retirado o órgão que fazia a centopeia se regenerar e dizia: percebi agora, toda vez que você se regenerava, tinha um certo ponto seu que ficava liberando energia. Parece um negócio que eu já vi antes, saca? Garou se lembra de quando enfrentou Orochi. A centopeia avança sobre Garou. Ela quer de volta o seu núcleo de regeneração. Porém, o caçador de heróis apenas arremessava aquela coisa para longe e fala para a centopeia ir pegar. O monstro então vai atrás daquela coisa com toda a sua velocidade. Nessa hora, vemos o bastão de metal sem forças, caído no chão. Ele dizia: é melhor você vencer, seu merda. Vamos ter que deixar nossa última luta para a próxima. Metal Bat perde sua consciência, e agora a luta contra a centopeia eremita está nas mãos de Garou. Vemos um personagem novo na história, e alguém o chamava. Ei você, o que está fazendo em um lugar assim? Aquele quem pergunta é Sweet Mask, o Máscara Doce, que teve seu crânio amassado e suas pernas rasgadas ao meio pelo executivo monstruoso, o Furry Feio. Porém, ao que parece, ele estava se regenerando, já que conseguia andar e tapava seu rosto com uma mão. O homem desconhecido à sua frente respondia: Máscara Doce, eu que te pergunto o que você faz aqui. O belo mascarado diz que o monstro nojento rasgou a calça colada que ele mais gostava. E em pensamentos, o herói se perguntava se aquele cara era da imprensa. Ao ver um grande tecido no chão, ele perguntava: você pretende acampar? Eu vou usar essa sua tenda aqui, já que é um caso de emergência. O rapaz diz que estava tudo bem, porém aquele era o seu casaco. Sweet Mask diz para ele segui-lo. Eu vou te levar para um local seguro. Também tenho que ir logo para o campo de batalha. Vou acabar com aquele cara do mesmo jeito que ele fez com a minha calça. O homem dizia que estava tudo bem, porém ele ainda não conseguia se mexer. Tenho que comer um pouco mais antes. Nesse momento vemos aquele homem magro mastigando os restos do executivo dos monstros, chamado Gums, o comilão. Máscara Doce ainda não conseguia reconhecer aquele cara. Ele se perguntava quem seria ele. Não parecia ser um monstro. O pior é que isso deixa tudo mais medonho. O homem comendo olha para trás e pergunta o que foi. Máscara Doce responde que não era nada, mas se despede e diz para ele se cuidar. O homem que continua comendo acha que o herói número 1 da classe A é muito doidão. E como vocês já devem ter percebido, esse rapaz magrelo é o herói da classe S Deus Porco, que está repondo o seu estoque de gordura, comendo um monstro contra quem ele lutou. Nesse momento, somos levados até a luta do monstro Garou contra a centopeia eremita. O caçador de heróis havia jogado o núcleo de regeneração da centopeia pelos ares, e ela tentava resgatá-lo. Porém, Garou rapidamente subiu pelo corpo daquele monstro gigantesco. A centopeia atravessa as nuvens. O arremesso de Garou estava saindo da atmosfera terrestre, porém com seus bigodes tentáculos, o monstro consegue recuperar seu núcleo de regeneração. Quando estava prestes a comê-lo novamente, Garou corre rapidamente até a sua cabeça, salta até o núcleo que o inimigo estava segurando, e então olha para baixo. Garou mira em seu adversário, e então salta para o ataque final. Com seu pulo super explosivo, ele destrói o núcleo que a centopeia segurava e mira o seu golpe fatal na cabeça do monstro. A centopeia eremita fica sem reação. O monstro Garou então desfere, com toda a sua fúria, o seu ataque final. Ele utiliza o antigo ensinamento de seu mestre, Silver Fang, a arte de quebrar telhas. Nesse momento somos levados até uma de suas memórias. Bang no dojo ensinava isso para seus discípulos. Ele dizia: pensei em deixar o novato mostrar do que ele é capaz, porém seu outro discípulo, Surface, entra na frente e diz: hora do veterano dar um exemplo. Surface usa toda a sua força para quebrar aquelas telhas, porém ele não consegue e acaba machucando a sua mão. Ele sente muita dor e Bang falava: elas são feitas de cerâmica, então tenha cuidado. Senão você vai se machucar. Era o que eu ia dizer antes. Surface estava revoltado. Não tinha como alguém quebrar essas coisas. Garou neste momento faz uma pilha de cerâmicas ainda maior. E nessa hora, com apenas um golpe, ele destrói todas elas. Aquela explosão de poder deixa os outros alunos impressionados e assustados com o novato. Até mesmo Bang se surpreendeu. Garou olhava para eles com um sorriso. E o mestre também sorrindo com aquele bigode. Havia acabado de encontrar o seu sucessor. De repente, Silver Fang dizia: ei, espera aí, foi quase, faltou um. Nesse momento, Garou percebe que realmente não conseguiu destruir todas as telhas e teria algo para aprender e evoluir naquele lugar. E foi assim que tudo começou, mas nesse momento, ele acredita que chegou em seu ápice. Garou ataca com toda a sua fúria e poder a cabeça gigantesca do monstro centopeia eremita, a encarnação da Terra. Dessa forma, o caçador de heróis começa a parti-la da atmosfera até o chão,
Todo o corpo do monstro gigante estava sendo dividido. A imprensa, King e até mesmo Saitama percebem aquele clarão que consumia a centopeia. Garou diz que chegou ao ápice das suas artes marciais. Esse cara falou que era a retribuição divina, mas ele estava enganado. Garou finalmente derrotou seu inimigo, a centopeia eremita, e então cai em cima do mar. Uma cena chocante. O caçador de heróis em sua forma monstruosa realmente estava envolto de puro poder. Ele dizia, isso foi uma bênção. Agora meu punho está aperfeiçoado. A mão de Garou exalava energia, e ele de pé no corpo da centopeia dizia, dessa vez, eu quebrei todas, velhote. Garou usou a centopeia eremita como se fosse uma pilha de telhas gigantes para provar seu desenvolvimento e poder. Agora ele conseguiu exercer os ensinamentos de seu mestre, e esse lado também mostra o quão humano Garou ainda é. Não perca o próximo episódio de One Punch Man, terceira temporada aqui no canal. E até o próximo vídeo.